Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Para nós é um privilégio, uma grande alegria poder retornar a essa terra tão abençoada, com um povo tão abençoado, para um final de semana juntos, diante do Senhor, porque Jesus está aqui entre nós, esse tempo vai ser muito abençoado. Queremos compartilhar uma palavra com vocês que o Senhor nos permitiu repartir praticamente em todas as cidades que temos uma responsabilidade, e senti no Espírito, tive a impressão de que poderia compartilhar, chequei com os pastores, também com os presbíteros, os irmãos concordaram, e queremos então falar um pouquinho sobre unidade. Talvez essa unidade numa perspectiva um pouco mais caseira, mais local. Talvez mais a nível da congregação, onde eu, você estamos plantados, onde perseveramos, onde servimos ao Senhor, vivemos o reino de Deus, e onde coisas muito sérias precisam acontecer, para que o propósito de Deus se realize. Essa palavra é uma palavra que tem um foco nas mutualidades, nos mandamentos recíprocos que temos recebido do Senhor. Com certeza, textos que você já leu, você já viu, mas o Espírito Santo nos exorta a viver essas coisas. Ele quer nos encorajar a praticarmos essas coisas, a vivermos, pois temos uma carência muito grande. É um assunto de extrema urgência, de vivermos como corpo de Cristo, a fim de que esse corpo de fato cumpra o seu papel, possa se mover para a extensão do reino, para a edificação da vida uns dos outros. Então eu estou com muito temor e tremor diante do Senhor e peço que você abra o seu coração, receba com fé e também interceda por nós, para que o Senhor possa falar tudo e nós possamos receber tudo o que Ele tem a nos dizer. Nós temos um slidezinho, vamos acompanhar ali, que fica um pouquinho mais dinâmico e mais fácil para a gente assimilar o assunto. Então, é sobre unidade, esse é o primeiro slide, onde a questão é: qual o propósito de Deus para a sua igreja? É algo tão óbvio que muitas vezes passa desapercebido. Mas o propósito de Deus para a sua igreja é que ela seja uma família para o Pai, ela seja um corpo para o Filho, e ela seja um edifício, um local de habitação para o Espírito Santo. Isso é uma revisão, estamos apelando, na verdade, à memória dos irmãos, porque todos nós já recebemos isso. Então, uma família para o Pai, o texto diz, de Efésios 2:19, assim não sois mais estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Põe a mão no seu coração e diga: eu sou da família de Deus. E diga para quem está perto de você e até longe: nós somos, você é da família de Deus. Essa passagem diz que nós não somos estrangeiros, não somos estranhos, não somos peregrinos, não estamos de passagem. Não chegamos aqui nesse final de semana para ver o que vai acontecer sem compromisso. Não observamos a distância. Não queremos ver no que vai dar. Pelo contrário, não somos estrangeiros, falamos a mesma língua, irmãos de sangue. Somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Um corpo para o Filho. Efésios 4:15-16 diz que seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo Jesus. Põe a mão no seu coração e diga: eu sou parte do corpo de Cristo, eu sou um membro do corpo de Cristo. Diga para o seu irmão: você faz parte do corpo, você é membro do corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. É tão simples, tão óbvio, e já temos recebido e ouvido tanto. Eu particularmente, há décadas, escuto sobre isso, recebo a mesma mensagem. Além de família, para o Pai, nós somos um corpo para o Filho, uma realidade maravilhosa. Nós convivemos em família, as mais diversas realidades aí, e temos um corpo grudado, ligado a nós, e diariamente convivemos com essa realidade magnífica que é ter um corpo. Mas nós somos o corpo de Cristo, mesmo sendo muitos, somos um só corpo em Cristo. E um edifício, uma casa, um edifício, um local de habitação para o Espírito Santo. Esse texto diz que, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, do 20 ao 22. Todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado, consagrado ao Senhor. E sobre essa pedra angular que é Cristo Jesus, nós juntamente estamos sendo edificados para a habitação, para a morada de Deus no Espírito. Então, um edifício para o Espírito Santo, o propósito de Deus para a sua igreja, família para o Pai, corpo para o Filho, e um edifício, um local de habitação para o Espírito Santo. Próximo slide, por favor, vamos avançando. As considerações que nós fazemos, hoje é só um dia ou a noite, de uma introdução, e amanhã a gente vai mergulhando um pouquinho mais. Mas a primeira consideração é que nós vimos as 3 realidades espirituais da igreja. Existem outras realidades, mas nós vamos manter o foco nessas 3 realidades. Por exemplo, existe a realidade de que a igreja é a noiva do Cordeiro, é a nação santa, Mas estamos vendo a realidade de família, de corpo e de edifício, e são realidades espirituais. E quando falamos realidades espirituais, é o que verdadeiramente a igreja é. E se a igreja é, nós precisamos vê-la desta forma e viver como ela nos comunica. Segunda consideração, nós vemos a centralidade e importância de Cristo nas 3 realidades espirituais. Porque da família para o Pai, Jesus é o primogênito. Romanos 8, o verso 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Jesus é o primogênito, o filho mais velho, o referencial da família de Deus. Na realidade de corpo, Jesus é a cabeça. Colossenses 1,18, se não me falha a memória, diz que Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o comando, é a direção, é o governo. Jesus é a cabeça do corpo, mas do edifício do Espírito Santo, Jesus é o fundamento. 1 Coríntios 3, verso 11, diz que ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto. Esse fundamento é Jesus Cristo, aleluia. Dessas 3 realidades espirituais, Jesus é o centro de tudo. Ele é o primogênito, Ele é a cabeça e Ele é o fundamento. Terceiro,
nossa total dependência do Senhor. Que família há que não dependa do pai? Que corpo não depende da cabeça? E que casa não depende daquele que mora nela, que habita nela? Nós dependemos do Senhor para sermos família, corpo e edifício. Quarto ponto, nossa dependência uns dos outros. Na mesma proporção que dependemos do Senhor, nós dependemos também uns dos outros. É um amém tão xoxo que eu não acredito que vocês, ou você não está prestando atenção ou não concorda com o que foi dito. Eu vou ler de novo. Nossa dependência uns dos outros, na mesma proporção que dependemos do Senhor, dependemos uns dos outros. Eita, meu Deus. Estreitando a conversa aí, que é muito bonito nós dizermos, eu dependo de Deus, eu amo a Deus, Deus me governa. Mas isso implica também num ajuste perfeito entre nós, para a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para dependermos do Senhor, nós precisamos também experimentar essa dependência uns dos outros. Amém, meus irmãos? Misericórdia. Mas será que eu dependo mesmo desse irmão que está perto de mim? Será que eu vejo esse irmão com tanta capacidade assim, tão importante, a ponto de eu afirmar que eu dependo dele? Esteja certo que sim. Você pode dizer isso para os seus irmãos, diga: eu dependo de você, meu irmão. Na mesma medida em que você depende de mim, diga isso também. Sem orgulho, sem arrogância, nós podemos e devemos dizer uns aos outros: olha, você depende de mim na mesma proporção em que eu dependo de você. Pode dizer isso com seu irmão? Diga: você depende de mim, eu dependo de você. Na mesma medida, nós dependemos uns dos outros. Aleluia! Não entramos no tema ainda, é só introdução, e eu sei, a gente vai vendo pelo semblante, que já vai confrontando talvez a nossa teologia, ou a nossa tradição, porque quanto tempo vivemos ouvindo sobre reino, propósito eterno, discipulado e tantas outras realidades espirituais da igreja, mas isso não é teoria, irmãos, e isso está muito longe de ser uma poesia. É um trabalho árduo, sério, que eu e você precisamos assumir, porque a finalidade desse projeto é a glória de Deus, amém? E o quinto e último ponto aí dessa consideração, a missão que nós temos a cumprir, porque todo filho tem uma missão. Ele não nasce no seio de uma família para não fazer nada, para não ter sua utilidade, para não se importar com os interesses do pai, e também não viver em função de servir aos irmãos, se dedicar ao benefício da família. Ainda que você tenha nascido numa família assim, distorcida, avessa, ao contrário do que seria o justo e o correto, na família de Deus, não é assim que funciona. Cada um de nós temos uma missão a cumprir, tanto na família, quanto no corpo, quanto no edifício do Espírito Santo, para atender à vontade, às ordens, ao desejo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quanto para servirmos também uns aos outros, nos dedicarmos uns aos outros, para sermos família, para sermos corpo e sermos edifício. Amém, meus irmãos? Existe um modelo de igreja tradicional onde não precisamos estar tão perto assim uns dos outros,
podemos cumprir nossa agenda cristã dominicalmente. Mas nessa proposta que nós temos recebido, que é bíblica e é a palavra de Deus, uma família, muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, isso nos compromete profundamente. Isso fala de perseverança na doutrina, comunhão, parte do pão, nas orações, nos encontros, desde as menores expressões. William leu sobre Mateus 18, 2 ou 3, até uma expressão de igreja na casa, até um encontro maravilhoso geral como esse. Temos uma missão a cumprir, temos uma responsabilidade que não é exclusiva dos pastores, não é exclusiva da liderança, não é exclusiva dos discipuladores. E esse é um dos problemas, porque nós estamos repassando a total responsabilidade para uma classe de pessoas que já encontraram sua tarefa, já descobriram seus dons, mas que não podem expressar na plenitude a força, o poder que há no corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é indestrutível. William foi profético nessa introdução. Inquebrável. Há uma força tremenda no corpo, quando o corpo age. O corpo, não uma parte do corpo, não alguns membros do corpo. Meu Deus, são décadas ouvindo sobre corpo, cantando sobre corpo, compondo sobre corpo. E Deus nos convida a vivermos a vida de corpo, profunda, prática, frutífera, produtiva. Amém, meus irmãos? Quando cada membro compreende a sua missão e não se omite a fim de cumprir a sua tarefa. Todos os membros do corpo, todos os filhos dessa família e cada uma das pedras vivas do corpo da casa do Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos para o próximo slide, então, por favor. Ainda nessa introdução, esses textos super conhecidos de todos nós, eu quero manter uma ênfase no verso 3 de Efésios 4 e no verso 16, pois o 3 fala sobre nos esforçarmos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nos esforçar diligentemente. Você pode repetir comigo? Esforço diligente. Em função do quê? O que diz o texto? Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, olhem bem para cá. Você se esforça para que isso seja uma realidade? Para que não haja divisão? Para que a unidade do Espírito seja preservada? Você é um fator de influência positiva, determinado, disposto a se esforçar diligentemente para que isso aconteça? Nós vivemos um tempo de relacionamentos superficiais, circunstanciais, esporádicos. São raras as pessoas que mergulham, que se aproximam, que insistem, que batalham, para que haja uma preservação dessa unidade do Espírito. Estava conversando um pouquinho com o Anderson na vinda. Algum dos irmãos, eu não sei quem foi, que comentou que um percentual absurdo, né, de pessoas, de irmãos que se dividem, que não conseguem mais caminhar juntos, não é nem por questões doutrinárias, tipo, eu creio em A, eu creio em B, então nós não podemos andar juntos porque nós não cremos na mesma coisa. Não é por causa disso, não.
é por incompatibilidade, por não conseguir resolver seus problemas, suas diferenças, equívocos e coisas talvez até que nem existam, mas nunca foram checadas, nunca foram demandadas, como nós vamos falar nesses dias, arguidas. Aí se tira uma conclusão, muitas vezes precipitada, lamentável, carnal, emotiva, e isso rompe, divide e separa. O texto fala sobre nos esforçarmos diligentemente. Eu oro para que o Espírito Santo capacite a sua igreja a esse esforço diligente. Você recebe em nome do Senhor Jesus. Pulando para o verso 16, que nós já citamos aqui, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio, aí enfatizamos essa palavra, aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Porque ao mesmo tempo em que temos que preservar, a palavra fala sobre aumentar. Preservar é uma parte, aumentar é outra, porque o corpo saudável, a família saudável, a casa, ela vai se desenvolver, ela vai crescer. Está escrito para o seu próprio aumento, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em simples palavras, meus amados irmãos, como alguém já falou aí, né, alguns anos atrás, alguém disse que a porta dos fundos da igreja, ela é mais larga do que a porta da frente. Porque muito mais do que ganhamos, nós perdemos. E Deus está querendo fechar essas brechas, aleluia, a fim de que todos sejam preservados, amém, queridos? Não haja perda nenhuma. Mas para que isso aconteça, precisamos cumprir nossa missão, e aí está o verso 12, que diz, com vistas ao aperfeiçoamento, ao treinamento, o reto ordenamento dos santos, para que os santos desempenhem o seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, porque quem vai servir e trabalhar para preservar e para aumentar, são os santos. E só para saber quem é santo aqui, levanta a mão, em nome de Jesus. Queira Deus que ninguém ficou com a sua mão abaixada. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Aleluia. O seu trabalho é importante para preservar e para aumentar. Amém, meu irmão? Amém ou não? Vamos avançando, próximo slide, por favor. Como viver a unidade de forma prática? Nós vamos concluir com 7 textos que vão servir de base para tudo que nós vamos estar compartilhando nesses dias. 7 passagens bíblicas que nos respondem a essa questão aqui, como viver a unidade de forma prática, tá? São a base para esse tema e essas passagens vão nos dar, né, conteúdo, recursos para que nós possamos de fato praticar essa unidade. Então vamos para o primeiro texto, por favor, Levíticos 19, verso 17. Essa passagem diz o seguinte: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Em outras palavras, não odiarás teu irmão no teu íntimo, não ficarás desconfortável com teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo. Jesus. Tem isso na família de Deus, no corpo de Cristo, no edifício do Espírito Santo? Tem. Tem que ter, para que ele seja consolidado, bem ajustado,
preservado e aumente, tem. Não odiarás, não aborrecerás, não terás aversão alguma contra teu irmão no teu íntimo. Irmãos, vocês estão prestando atenção, queridos? Ei, como é que está teu íntimo, teu coração? Essa palavra é uma palavra que vem daquele que não vê como vê o homem. É aquele que sonda, que conhece mentes e corações. Nós somos a casa do Espírito Santo, individualmente, o nosso corpo, o santuário, mas coletivamente também somos esse local da habitação de Deus. E é impressionante que nós temos tantas necessidades e tanta expectativa de coisas que Deus pode fazer. Selma estava ouvindo hoje à tarde inteira uma canção que reafirmava as verdades e concluía dizendo: porque nada é impossível para ti. Só que, sem que essa família esteja ajustada, esse corpo e esse edifício, eu e você vamos nos acostumando com, vou cuidar aqui com as minhas palavras, mas com um vislumbre da glória de Deus. Nós não vimos ainda profundamente o peso da glória, da presença do Senhor. E isso se dá pelo fato de que a casa não está em ordem ainda. O corpo não está em ordem. O local da habitação do Espírito Santo precisa de umas reformas, precisa de uma restauração, para que ele possa agir e se manifestar na sua plenitude. Assim, eu e você somos responsáveis por isso. Porque nós estamos vendo um aspecto muito simples, onde aquele que conhece o coração está dizendo o seguinte: olha, não aborreça, não venha odiar o seu irmão, não fique com questão nenhuma contra seu irmão no seu íntimo, pelo contrário, repreenda seu irmão. Ah, mas tem que repreender o irmão? Não são os pastores que têm que fazer isso? Não. Está falando de irmão para irmão. Amém ou não? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão está apertando a conversa aqui para nós. Aleluia! Ou repreende ou aborrece. Pergunta para quem está do seu lado: o que você prefere? O texto diz: por causa dele não levarás sobre ti pecado. Você pode estar em pecado por causa da sua relação com seu irmão. Pode estar em falha diante do Senhor, porque a sua comunhão com seu irmão, a sua unidade com seu irmão, ela não está em ordem. Ah, mas eu não fiz nada. Não, fazer é um outro estágio, mas Deus já está considerando o íntimo, o que há dentro do nosso coração. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Tá bom? O que mais? Próximo texto, Provérbios 25:9 diz: pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outra. Pleiteia, demanda, no bom sentido, batalha a tua causa diretamente com o teu próximo. Com quem que você tem que pleitear? É com ele, diretamente com quem você precisa tratar. E o texto diz: não descubras, não exponha, como a gente usa lá uma linguagem comum em São Paulo, não joga no ventilador o segredo de outrem, porque você precisa pleitear uma determinada pessoa, não interessa para outras pessoas.
diretamente com o teu próximo. Amém, meus irmãos? Vocês não acham que a gente precisa crescer um pouquinho mais como corpo? Quantas vezes temos questões com uma determinada pessoa e envolvemos tantas outras pessoas na conversa que não tem nada a ver. E o texto diz que você tem que pleitear, não, mas eu sou da paz, eu não vou mexer com isso. Não, isso é uma desculpa. Já é o segundo texto onde a palavra está dizendo que você deve ir ao irmão. O primeiro diz repreender, Levíticos, e agora está falando pleitear, diretamente com o teu próximo. Isso é ser corpo, irmãos, família, e se esforçar diligentemente para preservar essa unidade que vai nos fazer um edifício para a habitação de Deus no Espírito, onde não vai haver bloqueio para que o Espírito Santo se manifeste em nós, através de nós e entre nós. Amém, queridos? Tá bom? O que mais? Próximo texto, Zacarias 8, 16, 17 diz: eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Se nós, como diz nosso irmão Jorge Mitian, lemos e cremos, Deus pode estar muito aborrecido. Deus pode estar muito aborrecido. A mesma mensagem, Levíticos, Provérbios, agora através dos profetas, Zacarias, e agora ele vem de forma didática. Deus é incrível, ele diz, eu vou fazer de uma forma diferente para que você não tenha dúvida nenhuma. Eis as coisas que deveis fazer, 2 pontos. Aí ele começa a discorrer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. É a verdade mesmo. Não é aquele negócio, irmão, tudo bem? Tudo em paz, tudo na santa paz de Deus. Mentiroso. Eu estou em Cristo, né? Irmão, estamos em Cristo, estou bem com o Senhor, irmão, mas tem uma questão que eu preciso falar a verdade, tem uma questão aqui que me incomoda. Fala a verdade. Executa juízo nas portas, segundo a verdade, porque pode ser uma suposição, pode ser um pensamento, pode ser uma impressão, pode não ter fundamento nenhum, ou pode ser um fato, uma verdade, que nunca saberemos, Levítico, se não repreendermos, Provérbios, se não pleitearmos, Zacarias, se não falarmos a verdade. Ser corpo de Cristo não é uma poesia, é irmão, é membro do corpo, cumprindo sua missão, cumprindo seu papel. Executar juízo nas portas, segundo a verdade, e diz, em favor da paz. Queira Deus, e eu creio que você está compreendendo, que não é uma permissão, como a gente fala lá em São Paulo, para chutar o pau da barraca, para quebrar tudo, para agir na carne, porque tudo é em favor da paz, porque o pai quer uma família, o corpo, o cabeça, o filho quer um corpo,
e o Espírito Santo um edifício, um local da habitação. Então, para atender ao propósito de Deus, eu e você precisamos viver em unidade, senão se frustra família, corpo e edifício. Tudo é em favor da paz, porque precisamos estar em paz para cooperar com a realização do propósito de Deus. Nós temos mais o que fazer, irmãos, no serviço do corpo e através do corpo para alcançar os perdidos, como Jojó nos ministrou. Somos o povo de Deus, chamados para anunciar, mas a gente está tão ocupado muitas vezes com demandas entre nós. E pior ainda, quando ignoramos essas demandas que existem entre nós e vivemos como se nada tivesse acontecido, e Deus que olha para o coração, Ele diz: tem cheiro de mofo aí, você não está bem. Há pendências na sua vida para com o seu irmão, você não está bem. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Meu Deus. Nem ame o juramento falso. Só para saber, quem aqui já pensou mal do irmão no seu coração? Nenhum de vós pense mal. Às vezes nós pensamos mal, acolhemos o pensamento, alimentamos esse bicho ruim, permitimos que ele dê cria e se multiplique dentro de nós. Você está entendendo qual é o foco da unidade que nós vamos estar compartilhando nesses dias, meus irmãos? É básico, é local, mas é urgente. O Senhor fecha dizendo: a todas essas coisas eu aborreço. Cada um desses níveis aqui de pecados, de desvios, distorções do propósito de Deus, Deus aborrece, porque Ele quer uma família, irmãos. Eu sou pai de 3 e agora avô de 2. Todo pai se alegra na amizade, na comunhão de seus filhos. Nossos filhos deram muito trabalho, mas hoje recebemos eles casados em nossa casa. Que comunhão gostosa. O que menos fala na mesa sou eu lá, mas fico sorrindo do início ao fim, por ver o coração ligado, linkado, a harmonia, a comunhão, o respeito mútuo entre eles. Deus também não quer que a sua família, que seus filhos estejam azedos e com problemas uns com os outros. Próximo, tá bom? O que mais? Mateus 18. William. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Que coisa incrível. Etapas que Jesus nos revela de como temos de viver como sua família, como seu corpo e o local da habitação do seu espírito. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Arguir significa pedir explicação, repreender, tratar o assunto. Amém, irmãos? Entre ti e ele só.
Que coisa incrível! Deus é tão honesto, tão correto, tão santo, que Ele não diz para os seus filhos: finja que não aconteceu nada, e engula o pecado. O irmão pecou contra você, vai arguí-lo, vai repreendê-lo, vai pedir explicação entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Oh, meu Deus! Eu não sei se vocês gostam de desafios, de conquistas, né? Porque nós estamos vendo 3 níveis aí desse tratamento, e queira Deus que no nosso coração tenhamos o desejo de cumprir na primeira etapa. Entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Resolveu o problema. Amém, irmãos? Já podemos cantar, somos corpo. Não com o irmão lá do outro lado, é com esse agora. Vem cá. E assim vem ajustado. Porém, se ele não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, que serão testemunhas. Não diz, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas. Não é para você chamar 1 ou 2 pessoas e liberar sobre essas pessoas todo o assunto conforme a sua ótica e a sua visão. Olha, irmão, eu preciso de você e você. Por quê? Não, sabe o que foi que aconteceu? Eu estou com um problema sério com aquele irmão, e passa a ficha, segundo o seu entendimento, já furta o coração dessas pessoas, para que elas, de uma forma tendenciosa, já participem agora desse segundo. Não é assim. Jesus disse: chama ainda contigo 1 ou 2 pessoas, neutras, elas não sabem o que foi que aconteceu, porque elas serão testemunhas de como você vai arguir o irmão e como o irmão vai reagir à sua arguição. Eles são neutros, ninguém está querendo seus interesses. Nós somos família de Deus, queremos que Deus seja glorificado, queremos que Cristo Jesus seja glorificado, queremos que o Espírito Santo tenha liberdade para agir entre nós. Pode ser que o irmão pecou contra mim e eu vou arguir esse irmão de uma forma incorreta, indevida. Os irmãos estão de testemunha: o Dani não está bem, está estranho, isso não é uma forma de falar, de tratar com o irmão. Mas pode ser que você faça isso corretamente e o irmão reaja de uma forma incorreta. Os irmãos: nossa, essa reação não é o padrão da nossa família. 1 ou 2 pessoas, depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Isso é o sistema imunológico do corpo de Cristo, agindo para que haja saúde, para que o vírus não entre, as bactérias não penetrem, não haja contaminação, não haja infecção generalizada no corpo de Cristo. Por isso, Efésios 4:3 fala sobre nos esforçarmos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, com um temor profundo, com uma reverência diante de Deus, pedindo graça ao Senhor para que, qualquer que for o problema, o pecado, a incompatibilidade, haja solução de paz, haja restauração, haja reconciliação. Amém, meus amados irmãos? E possamos viver como Deus quer que vivamos. Paulo fala isso em Colossenses: para o seu inteiro agrado. Queremos que o Pai esteja feliz com a nossa vida em família, porque Ele não descarta que podem ter problemas no meio da sua família, mas Ele está nos dando diretrizes, ordens, uma direção, leis muito claras de como devemos solucionar conflitos e problemas entre nós. Amém, queridos? Se Ele não nos atender, meu Deus do céu, já se esgotou a primeira
a segunda, estamos indo para a terceira. Tem que ter mais humildade, mais quebrantamento, mais temor. Diz-o a igreja, a família. Aprendi com Jorge Mitian que Cristo e a igreja, as duas faces da mesma moeda. A autoridade que a cabeça tem, o corpo também tem. Aleluia. Diz-o a igreja, porque a igreja tem autoridade para ajudar, cooperar com esses dois filhos que não conseguiram resolver seu problema na primeira e na segunda etapa. Mas se ele não ouvir a igreja, recusar também ouvir a igreja, é Jesus quem diz, considera o gentil e publicano. Em outras palavras, nós vimos Efésios 2,19 que diz, agora não sois estrangeiros nem peregrinos. Então agora ele está dizendo, considera estrangeiro, porque se não se submete à família, a família tem ordem, tem uma lei, o pai deu uma ordem. E todos os filhos devem se submeter a esta ordem. Amém, meus irmãos? Porque se alguém não se submete, é gentil, publicano, desonesto, tem alguma intenção errada no seu coração, porque para não procurar a paz, como diz Zacarias, e restaurar, por temor de que haja qualquer coisa contrária à vontade de Deus na sua família, no seu corpo, não pode ter boa intenção. Amém, meus irmãos? Aleluia! Você está reflexivo? Eu estou há vários anos também. Deus nos capacite. Esse é o texto que para mim é central de tudo isso que nós estamos falando. Mas tá bom, o que mais? Próximo texto, por favor. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ai, meu Deus. Acautelai-vos, prestem atenção, fiquem atentos. Se teu irmão pecar contra ti, parece até simples, né? Ele fala com uma simplicidade, repreende-o. E se arrepender, perdoa. Diga para quem está do seu lado, é simples. Ai, meu Deus. É simples, mas é profundo, né? Eu sei. É simples, mas é profundo. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e vier ter contigo, agora já, né? A iniciativa dele. Estou arrependido. O que você tem que fazer? Perdoa. 7 vezes no dia? 7 vezes no dia. Arrependimento. Ah, mas eu só considero a primeira vez, porque arrependimento é mudança de atitude. É o Senhor que está dizendo. Ele vem, estou arrependido. Perdoa. Irmãos, olhem bem para cá. Para o seu bem, para o meu bem, perdoa. Tem gente que pensa que perdoar outra pessoa está fazendo um favor para ela. O favor é para você que perdoa. Está resolvendo o seu problema. Aumenta-nos a fé, Senhor, aleluia, em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Você vai vir amanhã, né? Sim ou não? Por favor, venha. Se não me falha a memória, Anderson orou aqui sobre os 4 tipos de solo, foi?
Eu guardo as coisas que Deus vai fazer no culto. Por favor, não deixe os espinhos, as pedras, e que a semente caia à beira do caminho. Nós estamos começando, é a introdução desse assunto. Vamos até o fim, tá? Tá bom? O que mais? Próximo, por favor. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Senhor, eu não posso então nem cultuar em paz, é isso? Se tiver com alguma dificuldade com o irmão, é isso mesmo. Vai primeiro resolver. Irmãos, quantos de nós, culto após culto, encontro da igreja na casa após encontro da igreja na casa, juntas, ligamento após juntas, ligamentos, e a gente vai, né? E esse cenário aí é um cenário ainda de justificação, né? Você está levando uma oferta para ser beneficiado diante do Senhor, ser perdoado pelo Senhor, para resolver o seu problema com Deus. E Deus que resolve o seu problema diz o seguinte: olha, deixa a sua oferta aqui, depois a gente conversa, mas vai primeiro e se reconcilia com o teu irmão. Por que que ele faz isso? A importância que tem a nossa unidade aos olhos do nosso Pai, do nosso Senhor. Você não tem como se isolar na sua comunhão com Deus, irmãos, com pendências com seus irmãos. Deus não aceita esse tipo de coisa. Aí você pode questionar, por que Ele não aceita? Mas porque Ele quer uma família. É isso que há décadas nós estamos ouvindo de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Não é um filho que Ele quer. Já teria o unigênito perfeito, mas Ele decidiu ter muitos filhos. Mas esses filhos precisam se ajustar ao padrão da sua família e para o pai. É necessário que seus filhos estejam em unidade, em paz, uns com os outros. Amém, irmãos? Aleluia. Tá bom, o que mais? Agora ninguém quer, mas eu quero. Tem o último, sétimo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Mas isso acontece. Esse texto é um texto radical onde fechamos com ele. E ele é radical porque a palavra diz: segui a paz com todos. Não é com alguns. Com quem você mais gosta, quem está mais perto de você, com quem tem mais a ver com você. O texto diz que é com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque a nossa santificação passa pela paz, pela unidade de uns para com os outros. Se eu estiver com alguma pendência com algum irmão, a minha santificação já está comprometida. É isso que o texto está falando. E ele diz: atentando, né? E diligentemente, tá aquela palavra novamente ali, porque ninguém seja faltoso, separando-se. Tem uma versão que diz apartando-se da graça de Deus. E aí ele vai na raiz, né? E que não haja nenhuma raiz de amargura. Você entende porque Levíticos 19 diz: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo? Zacarias diz: nenhum de vós pense mal de seu irmão no seu coração, porque essa, entre aspas, leve aversão, incômodo, mal-estar com uma pessoa, progride para a raiz de amargura, que brota, perturba e contamina. E o texto está falando: muitos sejam contaminados. Sendo que Deus quer uma família.
O Filho, o corpo, o Espírito Santo, um local de habitação. E nós dependemos uns dos outros, porque como formar família sem irmãos? Corpo sem membros. Edifício sem as pedras. 1 Pedro 2 diz que nós somos as pedras que vivem e juntos nós somos edificados essa casa espiritual para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Mas se as pedras não estiverem se encaixando, se frustra completamente esse propósito de Deus para as nossas vidas, irmãos. Amém, queridos? Último slide, por favor. As considerações finais aqui. Se o Rafael, não sei se o Rafa está por aí, puder chegar aqui, eu agradeço. Primeiro ponto, os textos foram escritos em períodos distintos, mas com o mesmo enfoque e essência. Você viu Levíticos, Provérbios, Zacarias, Mateus, Lucas, Hebreus, Lei, Reis, Profetas, Evangelhos, Epístolas, livros diferentes, períodos diferentes, mas com o mesmo enfoque, a mesma essência. Deus falando a mesma coisa. Ninguém vai poder dizer, não, isso aí é do Velho Testamento. Não. Não, isso aí, não tem argumentação. Segundo ponto, a unidade do seu povo é a mensagem que o Senhor nos comunica em cada texto, e de forma contundente. Eu não sei como você analisa, considera, interpreta essa visão. Essas são as palavras que a gente, muitas vezes na nossa religiosidade a gente usa. Não sei como você interpreta a todas essas coisas. Eu aborreço, não levarás sobre ti pecado. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu acho que dá para entender o que Deus está querendo dizer. E é a unidade do seu povo, a mensagem que Ele está comunicando. Irmãos, nós temos uma responsabilidade tão grande como igreja. É muito grande. Terceiro, os textos revelam um alto custo para prevenir, preservar, promover ou restaurar a unidade. Às vezes a gente pode estar em um desses níveis aí. Quem dera na prevenção, Então estamos batalhando para que não aconteça. Mas se acontecer, para preservar, mas se acontecer, como podemos restaurar? Tem recursos, tem um caminho, tem leis do Senhor. Só que é um alto custo. Porque olhem bem para cá, para algumas pessoas é mais fácil esconder, fingir que não aconteceu nada, mudar de congregação, mudar de vínculo, mudar de cidade. Para algumas pessoas é mais fácil fugir do que solucionar o problema. Você está compreendendo por que Efésios 4:3? Porque quando vamos sendo forjados no preservar, progredimos para o 16, que é o aumento do corpo. Nós queremos pregar o Evangelho, fazer discípulos, ganhar pessoas, mas a gente não está conseguindo às vezes cuidar dos que estão em casa. Há uma fragilidade nos vínculos tão grande, onde as pessoas são tão imaturas que elas não conseguem resolver os problemas e
Muitos morrem e não morrem sozinhos, não. Geralmente, se é uma reação assim em cadeia, levando outras pessoas a morrerem também na fé. E talvez você escute essas coisas e pense, porque não, isso é propósito eterno de Deus. Uma das etapas é a unidade. Santidade, a quantidade para a finalidade, é uma das etapas do propósito eterno de Deus, irmãos, que talvez nós não tenhamos compreendido ainda. Porque é muito bonito nós falarmos unidade, 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 mas Deus está nos mostrando que tem um custo, e um custo muito alto. Onde você vai ter que romper com a sua timidez. Uma tendência muitas vezes a trevas, a superficialidade nos relacionamentos. Porque ter coragem de chegar e repreender o irmão, mas repreender, nós vamos falar nesses dias, da forma correta, porque não é só lei ter que repreender e pleitear, tem um jeito certo de fazer isso também. Não é de qualquer jeito. O papai deixou leis claras para tudo o que eu e você precisamos viver na sua família. E se seguirmos as suas leis, seus mandamentos, vai dar tudo certo. Não dá certo quando eu e você tentamos fazer do nosso jeito, da nossa forma. Amém, queridos? Quantos querem pagar esse alto custo, aleluia, para viver a unidade? Diga para quem está do seu lado, nós vamos pagar esse preço em nome do Senhor Jesus. Diga para o seu irmão, não foge não, meu irmão, não fuja. E o último ponto, os textos são ricos em detalhes e contundentes nas regras estabelecidas por Deus em prol da unidade do seu povo. Tem muitos detalhes, a gente já adiantou alguns aqui, mas vamos falar com mais calma amanhã. Amém? Glória a Deus. Está dando para comer essa pastagem? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. E quero desafiar você a dar um abraço em umas 10 pessoas diferentes aqui. E renova a sua aliança com seu irmão em nome de Jesus.